E qual o melhor remédio para tratar sua pressão? Enalapril ou losartana? Sim, porque eles são ali, vamos dizer, primos. Eles têm um mecanismo de ação muito semelhante, mas tem diferença entre eles. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças. E aí, claro, com isso aí você pode negociar com seu médico e ver qual que é o melhor medicamento para você. Bora lá comigo? Bora! Meus amigos, chego logo de cara dando o like, eu agradeço profundamente. E você que está vindo aqui a primeira vez no meu vídeo, segura um pouco. Se você achar que o vídeo foi bom, que lhe ajudou, aí sim, lá no final, eu cobro o seu like, você aproveita e já se inscreve logo no canal. Mas eu sei que vocês não gostam de perder tempo, então bora logo direto ao assunto, bora logo um dos tópicos mais palpitantes. Qual dos dois é o mais potente para reduzir sua pressão? Tempo para você pensar. E acertou quem respondeu, a losartana. Sim, a losartana ela é mais potente que o enalapril, mas também não é aquele absurdo que você está imaginando. Calma, agora senta para você não cair. Você sabe quanto que a losartana consegue reduzir sua pressão? Imagina que sua pressão está dando 18 por 10. Você acha que sua pressão vai dar, por exemplo, 14 por 8? A losartana consegue reduzir sua pressão, a pressão sistólica, em torno de 12 milímetros de mercúrio. Ora, se sua pressão está dando 18, se a gente for levar pela média, ela vai ficar ali em 168, porque 18 seria 180. Então, de 180 vai cair para 168. E aí? Você achava que era mais, na verdade? Pois é, e olha que eu estou falando na dose máxima. Já o enalapril, ele consegue reduzir um pouco menos, consegue reduzir 10 milímetros de mercúrio. É só isso! Mas, doutor Cota, o senhor tá mentindo, porque já aconteceu comigo, da minha pressão tá 18, aí eu tomei o enalapril, eu tomei a losartana e minha pressão caiu para 14. Não, gente, eu não estou mentindo para vocês, eu estou trazendo aqui dados de vários estudos que mostram que essa é uma redução média. Agora, o que acontece nesse caso é o seguinte, existem vários fatores. Primeiro, existe a individualidade. Você conhece pessoas que tomam losartana e a pressão não cai quase nada. E eu tenho pacientes que, quando tomam losartana, a pressão despenca. Além disso, existem outros fatores, como o ambiente onde você está. Se você estiver no hospital, é mais difícil a pressão baixar. Depende do seu nível de estresse, depende se você usou outros medicamentos. Às vezes o paciente está no pronto-socorro e o médico ele dá, por exemplo, um enalapril junto com um ansiolítico, um diazepam. Aí a sua ansiedade cai, sua pressão cai mais ainda. Então, assim, são vários fatores, mas isso que eu estou trazendo para vocês é uma média. Para as pessoas que acompanham aqui meu canal, já vão sacar qual é a segunda diferença. É em relação ao ácido úrico. Você sabia que um deles consegue reduzir o ácido úrico e o outro não? Qual que você acha? Vamos lá, tempo. Acertou quem respondeu, a losartana. A losartana, ela tem o poder de, além de baixar a sua pressão, reduzir em 20% o seu ácido úrico. Então, de repente, você está lá com gota. Seu ácido úrico está dando 10 no resultado do seu exame. Ele pode cair para 8. Olha só, você consegue resolver dois problemas, o problema da pressão e do ácido úrico. Já o enalapril, ele não tem efeito nenhum. Ele nem aumenta e nem diminui. Só um adendo aqui. A hidroclorotiazida aumenta o ácido úrico, tá bom? Terceiro ponto de diferença entre eles é a tosse. O enalapril provoca muito mais tosse, mas bastante mesmo. Ali vamos colocar em média 10%, porque vai depender da dose, vai depender da sensibilidade de cada um. Mas vamos colocar aqui para você entender de uma forma mais fácil, a cada 10 pessoas que vão tomar enalapril, infelizmente vai ter tosse. Já a losartana é bem mais raro, acontece, mas é bem mais raro, é 1 para cada 1000. Então eu acho que na minha vida já peguei uns 5 pacientes que tiveram tosse com losartana, mas infelizmente pode acontecer. Bora para nossa quarta diferença? Qual dos dois você acha que consegue ter um tempo de ação menor, aquele que consegue agir mais rápido? Acertou quem respondeu, o enalapril. Por quê? Porque o enalapril ele começa a ter sua ação em 1 hora. Então você toma
Em 1 hora ele começa a baixar a sua pressão e você quer que sua pressão caia ali em meia hora, que sua pressão já esteja normal. Não, em 1 hora ele vai começar a fazer efeito. Já a losartana não, ela vai levar de 2 a 3 horas. Bora falar de um dos efeitos colaterais mais temidos do médico, é chamado de angioedema. O angioedema é como se fosse uma alergia muito intensa, que ela chega a fechar a sua glote, ela tampa a sua respiração. O enalapril provoca bem mais angioedema do que a losartana, mas veja, não é uma coisa muito comum. Você conhece pessoas que tomam losartana, tomam enalapril. Fala a verdade, quantas pessoas você já viram que tiveram um quadro de efeito colateral tão grave como esse? Eu mesmo, na minha vida, eu já peguei, eu acho que uns 4 pacientes. Olha que eu sou cardiologista, tendo vários pacientes aqui, então assim, é uma situação mesmo bem rara. Mas, é assim, se o paciente já teve angioedema com o enalapril, não é muito bom arriscar também com a losartana, apesar de ser menor a probabilidade, mas ainda assim tem. Chegamos aqui na nossa penúltima diferença entre eles. De quanto e quantas horas tem que tomar enalapril e losartana? Eu estou sentindo uma treta! Existe aí um conflito muito grande, porque se você for ler na bula, se você for ver alguns estudos, tem estudos que mostram que você pode tomar o enalapril e a losartana 1 vez ao dia. E tem estudos que falam que tem que tomar 2 vezes ao dia. Mas o que a gente sabe é que parece que o enalapril realmente tem que ser tomado 2 vezes ao dia. A chance dele começar a sumir do seu corpo com menos de 24 horas é maior do que a losartana. Mas sim, eu tenho paciente meu tomando enalapril 1 vez ao dia e eu tenho paciente tomando losartana 1 vez ao dia. Mas se eu tivesse que escolher para o meu paciente tomar 1 vez ao dia, um dos dois, eu preferia a losartana, tá? Então a losartana parece que o período de ação dela é maior, mas ainda assim eu gosto de recomendar meus pacientes que tomem losartana 2 vezes ao dia, salvo raras exceções. E quanto a enalapril, as exceções são maiores ainda. E é claro que existem outras diferenças, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu trouxe aqui as principais. Eu quero deixar a última diferença, que é na insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é aquele paciente que está com o coração insuficiente para bombear sangue para o corpo. Então, por exemplo, você teve um infarto, aí seu coração perdeu força de contração. Qual dos dois é melhor? Enalapril ou losartana? Aí existe quase um empate técnico, porque o enalapril foi o primeiro a ser estudado, então antigamente era muito utilizado enalapril, veio novos estudos mostrando que a losartana eles atuam tão bem como o enalapril. Mas se a gente for pegar lá a diretriz brasileira que fala de insuficiência cardíaca, eles vão dar preferência para o enalapril. Então eu vou colocar de uma forma prática aqui para vocês, uma forma mais fácil de vocês entenderem. Vamos dar uma nota de 0 a 10. Qual a nota eu daria para losartana para tratamento de insuficiência cardíaca? Eu daria uma nota 8, que é uma nota muito boa. E o enalapril? Eu daria 8,5. Então assim, é um pouquinho melhor, mas vamos parar para pensar, o que vai ser tanta diferença assim? Né? Meio ponto. O aluno já passou, na verdade, mas às vezes a gente quer esse meio ponto a mais. Então o médico pode, em casos de insuficiência cardíaca, eu já fiz isso algumas vezes, mudar a losartana pelo enalapril por conta dessa diferença ali deles. E depois de tudo isso aqui que eu falei para você, qual que você vai escolher? Na verdade, você não vai escolher. Quem vai escolher vai ser seu médico. Ele vai levar em consideração todos esses fatores. Por isso que é importante ter uma consulta com calma, ouvir seu paciente. Você já imaginou alguma vez que até a losartana poderia influenciar na quantidade de ácido úrico no seu corpo? Você já conseguiu pensar em todas essas variáveis? Pois é, quando a gente está consultando você, a gente pensa em todas essas variáveis para poder escolher qual o melhor remédio para você. E olha que eu só estou falando aqui de 2 medicamentos, eu não estou falando de mais nenhum outro.
E eles nem são tão diferentes assim, eles são muito ali semelhantes. Imagina medicamentos que são muito diferentes. Então, realmente, no final, cabe ao seu médico, mas é interessante você saber, até para você dialogar com o seu médico, poder, junto com ele, escolher qual medicamento que seria melhor para você. Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu sei que você chegou até aqui porque você gostou, então se você gostou, poxa, dá uma força. Agora tá na hora do seu like. Aproveite e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo vídeos que nem esse, de fácil entendimento, claro, com uma pitadinha de humor. Um forte abraço, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Ah, e um detalhe, se quiser, tem minha live toda segunda-feira, 18 horas, hora de Brasília. Você coloca o comentário aqui. Se eu não conseguir responder seu comentário, eu levo lá para minha live Pinga Fogo e lá eu respondo na hora. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima.